Que bom que você avisou que está sem som. Agora está com som, não está? Eu sempre esqueço de ligar o som do Psi Elias Pereira. Se chegou som agora, dá um joinha aqui no Psi Elias Pereira, por gentileza. A última mensagem ainda era sem som para o Psi Elias Pereira. Agora está. Muito bem. Sara Rached. Tudo bem, Sara? Sara de Campinas, amiga muito querida. Também Viviane está conosco, que bom. Marli Araújo, que bom, Marli, que você está aqui. Uma amiga também aqui de Campinas. A Gleine Carneiro, ou Glei Carneiro, está conosco aqui. Enfim, já estamos num grupo bacana. Vamos começar a falar sobre as principais fases da vida. E antes de falar sobre o tema de hoje, eu quero lembrar que nós sempre estamos aos domingos, às 19 horas, nos perfis Mente Quântica, com 2 As no final, e no Psi Elias Pereira. E eu quero lembrar também que, a partir da semana que vem, estaremos aqui no domingo, às 19 horas, e depois voltaremos com as lives das quintas-feiras, a 1h da tarde, que havíamos interrompido para fazer a manutenção dos nossos perfis, tá bom? Então estaremos voltando a partir da semana que vem, mas iremos avisar, às quintas-feiras, às 13 horas da tarde. Lembrando que a nossa conversa aqui é sempre buscando e visando a saúde mental, a saúde psíquica, o viver saudável, a boa vida, como diziam os filósofos gregos, mas a boa vida no sentido de viver bem, viver de forma equilibrada. Eu quero lembrar também que cada uma dessas lives estão sendo publicadas no YouTube. Então, amanhã, à tardinha, já vai estar no YouTube, que leva o nome do meu perfil, Psi Elias Pereira. Então, o YouTube está recebendo cada uma dessas lives que estamos fazendo aqui, tá certo? Se você tem uma opinião, uma sugestão, se você tem um comentário a fazer, você usa preferencialmente o Psi Elias Pereira, que é onde eu tenho acesso direto, tá bom? O Mente Quântica é uma concessão muito generosa da amiga muito querida, que é a Kênia Bastos, que abre esse espaço maravilhoso, onde a gente pode conversar sobre nossa vida emocional, nossa vida psíquica, nossas famílias, nossos traumas, nossas neuroses, nossas dores, nossos sofrimentos e nossas alegrias, nossas felicidades, nossos sucessos, nossas conquistas, as coisas que vamos alavancando na vida, que vamos conquistando na vida, também queremos conversar aqui. Essas lives, elas não serão apenas para falar sobre doenças mentais, não. Serão para falar sobre conquistas, sobre psicologia positiva. Hoje vamos falar, por exemplo, sobre a psicologia evolutiva, que é algo importantíssimo na nossa vida, na vida de todos nós. E, finalmente, eu quero lembrar que estou falando desde Hortolândia. Hortolândia fica aqui na região metropolitana de Campinas e eu atendo presencialmente aqui em Hortolândia e atendo também online para todo o Brasil, para todo o mundo. E hoje 70% dos meus pacientes eu os atendo online, mas eu tenho pacientes que atendo presencialmente também, com o uso de máscara, do álcool e gel que temos aqui à mão, enfim, tomando todos os cuidados que são necessários. Muito bem, queridos, vamos então iniciar nossa conversa de hoje. As principais fases da vida. E eu quero fazer-lhe uma pergunta. Quando começa a vida humana? Essa é uma pergunta dos filósofos, essa é uma pergunta dos padres, dos clérigos, dos políticos, dos antropólogos, dos sociólogos. Quando começa a vida?
eu vou partir de um princípio. E você não tem obrigação nenhuma de concordar comigo, mas de refletir junto comigo. Você do Mente Quântica, você do Psi Elias Pereira aqui, tá certo? Maricélia Gonçalves está aqui no Psi Elias Pereira. Também a Edilene Lima está aqui no Mente Quântica. O Tiago Cleto está aqui no Mente Quântica também, bem-vindo. Marcos Miguel no Mente Quântica, bem-vindo também. Quando é que começa a vida? Eu quero partir do princípio que começa na concepção. A ovulação ocorre no organismo feminino, tá certo? Após, no período de ovulação, se ocorre uma relação sexual entre o homem e a mulher, os espermatozoides passam a fazer parte do organismo feminino, encontram-se com um óvulo e a partir desse momento temos uma vida. Temos uma vida humana. Tudo acontece ali, nas trompas, não é? As mulheres acostumadas a fazer os seus exames, veem a imagem direitinho. É ali nas trompas que acontece a fertilização. É ali que o zigoto, é ali que a vida começa. E aí, esse pequeno ser, o zigoto, ele migra das trompas para o útero. E no útero, ele faz um processo que eu considero um processo maravilhoso. O nome do processo já é maravilhoso. Gustavo está conosco, a Guita está conosco também, a Valdirene também está conosco, bem-vinda, Valdirene. Convido você a convidar alguém para estar conosco nessa live, para aprender um pouquinho sobre psicologia evolutiva e sobre a nossa jornada, desde o nascimento até o final da nossa vida. Eu vou falar sobre a nossa história nesse velho planeta. Como é que acontece? Quais são nossas necessidades? Então, o zigoto, esse espermatozoide fecundado, ele migra para o útero e a biologia diz que ele se implanta na parede posterior do útero. E a partir do momento que esse zigoto, vamos dizer assim, que ele se implanta na parede posterior do útero, a mulher passa a ter um ser vivo, incorporado ao seu organismo. Eu costumo dizer que a mulher ganha um órgão além daquele com as quais ela nasceu e veio ao mundo. E esse pequeno ser humano passa a fazer parte do corpo da mulher. Você entende porque o relacionamento dos filhos com a mãe é um relacionamento tão íntimo, tão forte, tão poderoso? Porque o ser humano, ele faz parte do corpo da mulher. Ele faz parte do organismo feminino. É como se fosse uma extensão do corpo da mulher. Eu tenho ido a alguns velórios, às vezes, e por muito tempo eu ministrei cerimônias de velório, e quando o corpo de um filho, uma filha era sepultado, a mãe dizia assim, é como se fosse arrancado um pedaço de mim sepultado. E ela está falando a verdade, porque todo ser humano é um pedaço da mãe. Tanto é que quando você nasceu, alguém teve que cortar o cordão umbilical. Antigamente isso era feito com pedras afiadas. E talvez em épocas mais antigas, talvez uma pessoa um pouco mais forte arrebentava esse cordão umbilical de maneira brusca talvez, e isso gerava um desconforto e uma dor muito grande para essa mãe. Então, queridos, é assim que começa a vida humana. A vida humana começa no organismo da mulher, no corpo feminino. E aí, 9 meses depois, acho que 39 semanas, é isso,
nasce o bebê? Nasce o macho ou nasce uma fêmea? E algumas coisas começam a acontecer a partir desse momento. E agora eu vou fase por fase, falando sobre o que acontece ao ser humano. Sabe por que eu decidi fazer essa palestra? E essa palestra eu tenho apresentado em vários lugares. Eu moro num bairro em Hortolândia, que ele é considerado o bairro onde existem as pessoas mais longevas de Hortolândia. Os centenários moram aqui no Parque Hortolândia. E é muito comum, no mesmo quintal, especialmente em época de férias, no Natal, no Ano Novo, feriado prolongado, você ter numa casa um bisavô com 98 anos, um avô com 63, o filho com 38, o neto com 22 e o bisneto com 2, 3 aninhos de idade. Várias gerações convivendo simultaneamente. E cada um com suas necessidades. Talvez eu estou falando para você do Bet Quântica que o seu avô mora com você. Talvez o seu pai, sua mãe, com 80, com 90, com 95 anos, mora com você. E você sabe que você tem que fazer um giro mental fora do comum para entender como é que funciona essa pessoa que tem 90 anos de idade, quando você tem 55, 52, e talvez você cuida de um neto que tem 2 anos de idade. Então, o neto com 2, você com 50 e seu pai com 95, vivendo na mesma casa. E a psicologia evolutiva estuda as necessidades dessas pessoas. Do 0 aos 3 anos. Por exemplo, de 0 a 3 anos, as experiências do bebê devem ser mais agradáveis do que desagradáveis. E na nossa cultura ocidental, a mãe é a pessoa responsável por tornar esse período do 0 aos 3 anos mais agradável. Nessa idade o bebê pode ter experiência desagradável, sim ou não? Claro que pode. Uma assadura, numa noite fria ele se descobre, numa noite muito quente ele joga muito cobertor em cima de si mesmo. Ele tem experiência desagradável. A fome, a cólica, uma dorzinha que ele tem, mas sempre aparece a figura mágica de quem? Da mamãe. Na nossa cultura ocidental, é a figura da mãe que representa o socorro, que representa o bem-estar, que representa a coisa prazerosa para o bebê. É importante, no entanto, de 0 a 3 anos, que o bebê, e se você tem um bebê em casa, deve saber disso, o bebê tem que aprender a tolerar o quê? Que diz você aí do Psi Elias Pereira? O bebê tem que aprender a tolerar a Morena BJ, que acabou de entrar. O bebê tem que aprender a tolerar a frustração. E como é que ele aprende isso? Quando ele está com fome, a comida nem sempre chega imediatamente na hora que ele quer. Se ele está com uma dorzinha, depende de um remedinho, vai demorar um pouco para tirar essa dor. Se ele está com frio, nem sempre a mãe chega na hora, então ele tem que esperar um pouquinho. Então ele aprende a tolerar a frustração. Isso vai ser importante para ele na vida adulta. De 0 a 3 anos, as regras para o bebê deve ser aconselhado ou as regras devem ser impostas de 0 a 3 anos? De 0 a 3 anos, as regras devem ser impostas para a criança. E você explica por que você está impondo aquilo. Porque ela não tem condição de decidir por si mesma. Você impõe a regra e explica para ela por que aquilo está acontecendo. A Lucila também está conosco, bem-vinda. Aí, Nayara Pamela
oficial também está conosco. E isso, muito bem, as regras têm que ser impostas nessa faixa etária de 0 a 3 anos. Por quê? Porque se for imposto de 0 a 3 anos, ele vai aprender a obedecer quando ele tiver 25 anos. Se as regras não são impostas de 0 a 3, ele vai questionar e vai colocar o dedo no seu nariz, pai, no seu nariz, mãe, quando ele tiver 22, 23 anos. É assim que nos diz a psicologia evolutiva. E nesse período, ele começa a construir a mente. Ele começa a entender o mundo ao redor. Tem uma coisa que acontece nessa faixa etária que eu acho maravilhoso, que é o que nós chamamos de presença do objeto. Nessa fase, o bebê, num período, ele não tem a presença do objeto. Vamos supor que ele está no quartinho, no bercinho dele. Se a mamãe sai do quarto e vai para a sala, o bebê pensa, do jeito dele, ele pensa assim: não existe mais mamãe. Mamãe morreu, mamãe desapareceu, mamãe inexiste, eu tô sem mãe, eu tô sozinho no mundo e eu tô lascado nesse mundo miserável, e ele começa a chorar. Por isso que o bebê chora quando a mãe sai. Ele pensa que não tem mais mãe. Mas logo em seguida ele vê que a mãe retorna. Quando a mãe volta, ele diz: que diacho é isso? A mãe voltou, o prazer voltou, a alegria voltou, a comida voltou, o mamá voltou. E com o passar do tempo, ele começa a adquirir a presença do objeto. Que é o quê? Ele está no bercinho, quando a mãe sai, ele sabe que a mãe ainda existe. E ele sabe que a qualquer momento a mãe vai voltar. Por isso que ele não se desespera mais. Tudo isso de 0 a 3 anos. Mas eu quero caminhar um pouco mais. Nas minhas palestras ao vivo tem algumas imagens que eu coloco, que não dá para colocar aqui. De 3 a 7 anos. Tem alguém aí? Alguma criança na sua família de 3 a 7? Um filho, um sobrinho, um neto, algum amiguinho do seu filho? De 3 a 7, a criança não pode assumir o controle dos pais. Sabia disso? Você do Mente Quântica? De 3 a 7 anos, a criança vai tentar assumir o controle dos pais. E muitas vezes ela vai o quê? Conseguir. Sobrinhos, verdade. A gente costuma ter sobrinho nessa faixa etária. Eu estou me lembrando de sobrinho que eu tenho lá em Sorocaba com essa faixa etária. Estou lembrando do Arthur, meu sobrinho, que tem acho que 6, 7 anos, enfim. Né? Nessa faixa etária, dos 3 aos 7, o menino aprende a ser homem e a menina aprende a ser mulher. Como é que isso se dá? Isso se dá por observação e por força genética e por intuição. Então, o menino aprende, observando o pai, observando figura masculina, como é que o homem fala, como é o timbre de voz do homem, como o homem se relaciona, como é que o homem conversa, e ele vai reproduzindo as posturas masculinas. E a menina, nessa faixa etária de 3 a 7, ela vai aprendendo como é que as meninas funcionam. Ela vai aprendendo como é que é a roupa, como é que a menina anda, como é que a menina fala, como é que é o tom de voz, como é que é o timbre de voz, como é que é a altura da voz. E tudo isso acontece de forma meio milagrosa, meio miraculosa, porque a gente não fica ensinando, homem tem, você é menino, tem que fazer assim, você é menina, tem que fazer assim. Às vezes até fazemos, mas nem sempre. Mas as coisas acontecem porque a natureza é sábia. O Criador é sábio. Compreende? Menino aprende a ser homem, menina aprende a ser mulher. E os pais nessa faixa etária precisam ter boas relações um com o outro. Por quê? Porque é nessa faixa dos 3 aos 6 anos que o menino e a menina aprendem como é que se relaciona com o sexo oposto.
É dos 3 aos 7 que o garoto aprende como é que se trata uma garota. É dos 3 aos 7 que a garota aprende como é que se trata um garoto. E é nessa faixa etária, infelizmente, que se perpetua o machismo, que se perpetua a agressão, a violência, o sentimento de superioridade de alguns homens sobre as mulheres. Portanto, é uma etapa muitíssimo especial dos 3 aos 7 anos de idade. Os pedagogos sabem disso. Os psiquiatras sabem disso. Os neurologistas sabem disso. Nós, psicólogos, lidamos com isso o tempo todo. Eu não, porque eu não sou terapeuta infantil. Quando vem uma criança, eu encaminho para uma amiga que ela faz a psicoterapia infantil. Não é? Eu atendo apenas adulto, adolescente, adulto, jovem, enfim, e casais. Muito bem, mas o tempo passa. E finalmente chegamos dos 7 aos 12, que é quando os educadores chamam do período da latência. Muito bem, o Goulart entrou aqui no Psi Elias, está conosco. Maria Trevisan, bem-vinda, que bom que você está aqui. A Sandra Risioli, até que enfim, está conosco. Wagner Francisco também está conosco. Estou vendo algumas pessoas que não costumava ver que estão aqui, são muito bem-vindas. No Mente Quântica também vejo pessoas que estão vindo pela primeira vez. O Inácio Gessé, a Nayara Pamela Oficial continua conosco, sempre conosco, muito bem. De 7 aos 12 anos é a latência. Nesse período se dá o desenvolvimento intelectual. É a fase do pequeno cientista. Não é? O garoto, a garota aprende a dividir, multiplicar, aprende a fazer as continhas básicas, aprende um pouco de biologia, aprende um pouco de astronomia, a origem da vida, como é que funciona o planeta, a Terra girando ao redor do seu eixo. Então, é a fase do pequeno cientista. O carocinho de feijão que é colocado lá no algodão molhado, que brota, a origem da vida, como é que surge o ser humano, como é que o ser humano é produzido. Eles querem saber e eles têm perguntas muito cabeludas para a gente nessa faixa etária. E nós temos que estar preparados para responder essas perguntas. Compreende? Eu estou vendo aqui. Oi, Sandra Raquel, presidente da Associação de Mulheres do Mato Grosso. Muito bem, bem-vinda. Que privilégio e que alegria ter você aqui conosco, viu? Nessa fase de 7 aos 12 anos, as regras sociais devem ser constantemente reforçadas. Por quê? Você aqui do Psi Elias Pereira, você do Mente Quântica, por que tem que reforçar as regras morais de 7 a 12 anos? Porque é nesse período que biologicamente o cérebro está apreendendo e acumulando questões ligadas à ética, à moral, à religiosidade e à espiritualidade. É nessa faixa dos 7 aos 12 que acontece a formação da moral. Antes disso, a criança é amoral. Não é? Ela não tem medo de ficar peladinha, sem roupa, perto de um adulto, do papai, da mamãe, de um irmãozinho. Já de 7 a 12 anos, ela já põe a roupinha, ela já tem vergonha, ela já tem pudor, porque ela está aprendendo questões ligadas à ética, à moral, às questões ligadas à subjetividade mais profunda. E nessa fase acontece a construção das relações sociais de forma mais profunda. Por quê? Porque é quando ela começa a ser alfabetizada. Então ela vai para a escola, ela tem mais 20 ou 30 coleguinhas em sala de aula, às vezes ela vai pousar na casa do vovô, vai pousar na casa de um tio, de uma tia, de um priminho. Então as regras sociais devem ser imorais
e éticas devem ser constantemente reforçadas de 7 a 12 anos de idade. Se você tem uma criança, se você tem um garoto, uma garota nessa faixa etária, você tem que dar um cuidado muito especial à formação da ética, à formação da moralidade nessa faixa etária. Muito bem, a psicologia evolutiva nos lembra que depois vem um período muito discutido, muito falado, muito propalado, que é a adolescência, que eu quero classificar aqui como 12 a 18 anos. Tem gente que diz que é de 13 a 20, o outro diz que é de 11 a 17. Vamos ficar com de 12 a 18, ou de 10 a 20. Vamos antecipar um pouquinho a adolescência e prorrogar um pouquinho lá. De 10 a 20. Eu marquei de 12 a 18, mas de 10 a 20. Tudo bem. Adolescência. Pensa na adolescência. O adolescente sofre muito. Por quê? Porque ele perdeu a condição infantil. E ser infantil é muito bom. A comidinha é preparada para você, você é colocado na cama, alguém cobre você, alguém prepara uma misturazinha gostosa para você comer, você não faz trabalhos, eu não diria pesados, mas trabalhos um pouco difíceis e complicados em casa. Então, ser criança tem vantagens. E o adolescente perde essa condição. E ele sofre por isso. E o adolescente, ele passa por um período de ansiedade pelas mudanças corporais. Que mudanças corporais que o adolescente tem? O garoto tem o estirão. O estirão é o seguinte, até os 11, 12 anos ele é um baixinho, não é? Em 3, 4 anos de idade ele estica, parece um elástico, se torna enorme. E ele vai andando e vai arrastando as unhas no chão. Parece um monstrinho, não é? O braço não combina com o tamanho do corpo, a perna é muito comprida, e ele acha que a orelha dele é muito grande, ele acha que tem a cabeça grande, ele começa a achar que o nariz é muito pequeno, então ele vai se adaptando ao seu novo corpo. Essa questão da corporeidade faz parte do drama da adolescência. A menina tem a menarca, a primeira menstruação, não é? Ela tem o arredondamento do corpo e ela pode se envergonhar disso. Por isso que algumas garotas vão para a escola com material escolar aqui na frente, não é? É uma vergonha, uma cautela que ela tem do seu corpo, que começa a se tornar objeto de olhares de garotos, e algumas ficam envergonhadas em relação a isso. Então, o corpo é fonte de constante angústia para o adolescente. E na adolescência, existe a atração incontrolável pela sexualidade. Na adolescência, a sexualidade se torna mais clara. A Sabrina está conosco no Psi Elias Pereira, Denilson Soares também, a Jaque Amâncio também está conosco. Muito bom ter vocês conosco aqui, viu? Que bom que você está aqui, que bom que estamos aprendendo juntos. A cada domingo, uma matéria diferente sobre saúde mental. Estamos falando sobre as principais fases da vida e falando agora sobre a adolescência. Na adolescência, a sexualidade começa a se tornar latente, presente. E feliz é o adolescente que encontra um pai e uma mãe de mente aberta que pode conversar sobre sexualidade com ele ou sobre sexualidade com ela. Feliz é o adolescente que encontra um professor com quem pode conversar, fazer perguntas. Então, é o período em que a questão da corporeidade está em evidência.
É o período em que o garoto começa a ser atraído pelo corpo do outro. A garota também começa a ser atraída por outros corpos. E aqui começa o período da sexualidade consciente. Eles começam a ter consciência da sexualidade. Isso de 12 a 18 anos, na adolescência. Mas o tempo passa. E depois vem dos 18 aos 35 anos. Talvez eu estou falando para alguém de 18 a 35 anos. Muito provavelmente eu estou falando para alguém que tem essa faixa etária, de 18 a 35 anos. Está conosco também Equilíbrio.espaço terapias. Bem-vindo aqui conosco. A Sandra continua conosco, muito bem. E eu quero lembrar que de 18 a 35 anos é uma fase que hoje nós chamamos de adultescência. Você deve estar dizendo aí, ei, doutor Elias, como assim adultescência? Adultescência não existe. Não existia, agora existe. O que é adultescência? Os adolescentes estenderam a sua faixa etária. Agora, até os 30, 35, eles ainda se comportam meio que como adolescentes. E é um período assim. É uma luta pelo estudo, pelo trabalho e pela família. Então, estão estudando, estão trabalhando, estão constituindo uma família de 18 a 35 anos. Se estuda para ter um bom trabalho, para constituir uma família, ele termina a faculdade, quer fazer uma pós-graduação, quer fazer um mestrado, já está pensando num doutorado. E nessa fase aqui, de 18 a 35, existe uma luta muito forte para estabelecer vínculos duradouros. Mas como assim, Elias, vínculos duradouros? Eu vou explicar para você. É que na adolescência, os vínculos amorosos não eram muito duradouros. Na adolescência, um garoto namorava uma garota aqui, 3 meses depois namorava outra garota ali, 4 meses depois flertava com uma outra garota ali, e as garotas também. Iam para uma festa e disputavam, vamos ver quem beija mais nessa festa e tal. Então tinha essa coisa de não ter muito compromisso um com o outro. Dos 18 aos 35 é diferente. Porque eles se encontram, o garoto, a garota, e agora um começa a cobrar fidelidade do outro. Por exemplo, uma garota de 22 anos namorando um rapaz de 25, ela pode dizer assim: se eu sonhar que você sonhou com fulana, que pode ser uma ex-namorada, ou uma prima, que flertava com ele na adolescência. Então, existe uma luta para estabelecer vínculos duradouros agora. Vínculos que perdurem. Isso tanto para o garoto quanto para a garota. E é nessa faixa etária que normalmente se torna pai ou mãe pela primeira vez. E é uma angústia muito grande ser pai ou mãe pela primeira vez. Você pensa numa garota que é mãe pela primeira vez e ela chega em casa com aquele pacotinho de gente. E vamos supor que o nenê começa a esgoelar de madrugada. E ela vai e olha para o nenê chorando e ela diz: o que eu faço? Eu dou mamar, eu dou remédio, tá doendo alguma coisa, tá com cólica, tá doendo o ouvidinho, o que está acontecendo aqui? Ela liga para a sogra ou liga para a mãe e diz: olha, o bebê não para de gritar, o que eu faço? E aí a sogra diz assim: vai apertando, onde ele gritar porque está doendo mais. Ela aperta o pezinho, a perninha, aperta a barriguinha, bota a mão no ouvido, o garotinho dá um grito. Ó, gritou quando apertei o ouvido, então é uma dorzinha de ouvido.
manda o marido ir na farmácia buscar um remedinho. O marido vai na farmácia, chega com um frascozinho de remédio e a garota não sabe se tem que passar na orelha, se tem que pingar na orelha, se tem que colocar numa mamadeirazinha e dar pro garotinho beber. Angústia! Pai e mãe pela primeira vez, marinheiro de primeira viagem. Papo Quântico 520, no Psi Elias Pereira. Bem-vindo também, que bom que você está aqui. Espero que você volte a estar conosco no próximo domingo às 7 horas da noite, quando vamos falar sobre bipolaridade. Eu tinha anunciado que ia falar sobre bipolaridade 2 semanas atrás, mas eu fiquei 3 dias com uma enxaqueca muito violenta e precisei cancelar uma live há 3 semanas. Então, a semana que vem vamos falar sobre bipolaridade, tá certo? Harrison está dizendo aqui que a formação intelectual será a base para a semente em terra fértil. Correto, é isso mesmo. Ainda dos 18 aos 35 anos, já falei da maternidade e da paternidade, que são mobilizadores de angústias. Mas a vida continua. A psicologia evolutiva diz que depois vem uma outra fase. A fase dos 35 aos 55. É a fase do seu pai, é a fase da sua mãe, é a fase do seu avô, da sua avó, talvez. É a sua fase. Talvez você esteja nessa fase, 35 a 55. É um período marcado por resignações e frustrações. Por que tem frustração nessa faixa etária da vida? Porque dos 35 aos 55, você olha para o passado e vê quantos sonhos você queria realizar. E você pensa assim, caramba, não realizei quase nada. Mas diz assim, mas eu vou conseguir realizar. E aí olha para frente e vê que o tempo é mais curto no futuro do que no passado. E você vê que para realizar os sonhos, você tem mais o quê? 20 anos, 25, até os 60, 65. E aí uma angústia começa a tomar conta de você. E você começa a engolir seco. E é por isso que muita gente entra em crise de identidade nessa faixa etária. E é por isso que eu lido com muita gente que nessa faixa etária entra em crise depressiva, tem transtorno do pânico nessa faixa etária, casamentos acabam nessa faixa etária, porque o homem ou a mulher vê que tem pouco tempo para frente e ele quer tirar todo o atraso, então ele deixa o seu parceiro, deixa a parceira e quer agora viver tudo que ele não viveu até esse período da vida. Muitas vezes para quebrar a cara. Por que não continuar com seu parceiro, educar seus filhos? Eu sempre costumo dizer, quando um casal me procura na minha clínica, o plano A é a manutenção do relacionamento. Se não houver jeito, se não deu para salvar o casamento, então o plano B, que é o rompimento com o mínimo de dor possível. Mas o plano A sempre será a manutenção dos relacionamentos. Também, por outro lado, dos 35 aos 55, é um período de produtividade e de estabilidade profissional. Ao mesmo tempo que você está lidando com questões mentais difíceis, de realizar sonhos, de não comprou o seu apartamento ainda, de quer trocar de carro, mas não consegue, quer ter uma casa de aluguel, mas não consegue construir. Ao mesmo tempo, você tem uma promoção, você teve um aumento de salário, ao mesmo tempo você teve uma proposta de uma outra empresa onde vai ganhar um pouco melhor, você já está há 15 ou 20 anos fazendo o seu ofício e você já é um bom profissional, você tem respeito na sociedade. Então é um período em que você também tem
uma série de vantagens na sociedade. Você está bem estabilizado normalmente, não é? E de 35 a 55 é tempo de lidar com filhos adolescentes. Se você tem de 35 a 55, provavelmente você tem um filho adolescente. E se você é adolescente, provavelmente seu pai e sua mãe têm de 35 a 55. E lidar com um filho adolescente, como nós já vimos, é você ter que lidar com uma série de perguntas, de questões, de investidas, e você precisa se munir de uma sabedoria extra, você tem que se aconselhar, talvez tenha que mandar esse adolescente para um terapeuta, talvez você ir numa psicoterapia para aprender a lidar com filhos adolescentes. Tudo isso é sabedoria. Estou me lembrando de um casal muito sábio aqui. Eu sou terapeuta do filho deles, que já é um moço, e na adolescência dos filhos, eles procuraram ajuda para aprender a lidar com os filhos adolescentes. E está tudo certo. Aliás, está ótimo que seja assim. A Jerusa de Souza está conosco aí no Psi Elias Pereira. Carcará Sementes, bem-vindo também. O Alves entrou, está conosco. O Lima 7, Chuchu 7 também está conosco. Muito bem, queridos. Continuando, de 35 a 55, é um período em que você precisa, muito provavelmente, buscar um aconselhamento psicoterapêutico. E se isso for necessário, não tenha medo, não tenha vergonha, isso não diminui você. Quanto mais sábio for a pessoa, mais ela sabe que precisa de ajuda em determinadas fases da vida para que as coisas funcionem a contento. Não tenha medo de ir a um psiquiatra. Se precisar tomar um medicamentozinho, não tenha medo disso também. Nesse período, às vezes, se perde o sono. Se tiver que botar com um sublingual para dormir um pouco melhor, não tenha medo, não tenha vergonha disso. Se tiver que se aconselhar para manter o casamento, procura um conselheiro, procura um terapeuta, procura um psicólogo. Vivemos um período maravilhoso, onde podemos resolver a maior parte das nossas questões. Gleine Carneiro está conosco. Henry, às vezes não é fácil ler, eu sem óculos aqui fica difícil. Henry Sondalto. Gratidão a todos. Muito bem, que bom que você está conosco. Denise Faria. Alguns nomes são um pouquinho mais fáceis de serem lidos pela maneira como você se posta nas mídias sociais. Mas isso não é nada. Isso são questões que se resolvem com tranquilidade. E agora vamos entrando na parte final da nossa conversa de hoje. Já estamos aqui nos últimos 10, 12 minutos, não é? E eu quero falar de uma fase da vida que é essa fase de 55 a 70 anos. Nessa fase, a vida faz uma curva descendente. O corpo é fonte de constante angústias. Existe ameaça ao posto de trabalho, se você trabalha e tem de 55 a 70 anos. A aposentadoria está surgindo aí. É a fase do ninho vazio. Os filhos ou casaram, ou foram para a faculdade, ou foram morar sozinhos, ou se juntaram com alguém e não estão mais morando com você. E de repente você olha para sua mulher olha para você e você diz assim: ei, quem é você?
Por quê? Porque vocês eram sócios numa creche. Talvez vocês não fossem marido e mulher. Talvez vocês só fossem sócios em uma creche. Daí a importância de cultivar o amor, o romantismo, a sexualidade, a bondade, a gentileza ao longo da vida a dois. Para que quando os filhos forem embora, vocês se sintam aconchegados um ao outro. Os amigos estão morrendo e quando os amigos começam a morrer, quando você tem 60, 65, 70 anos, bate um pensamento estranho assim: caramba, existe uma fila. E depois um outro pensamento: e a fila anda. A Sandra está falando da falta dos filhos, é a síndrome do ninho vazio. Exatamente. Henry Sound, seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Muito bem. Vamos continuar aqui para não deixarmos nada para trás, encerrando nossa live de hoje. E dos 55 a 70, possivelmente seus pais estão sendo sepultados. Você está sepultando o pai, a mãe, já não tem pai, já não tem mãe. E viver sem pai, sem mãe, não importa a idade, é sempre difícil, é sempre doloroso. Depois dos 70 aos 90, faltam 2 lâminas apenas para nós concluirmos aqui. De 70 a 90, a morte é uma presença psíquica constante, não é? Dos 70 aos 90, a pessoa está pensando na morte, ela está olhando para o corpo, não é? Ela está vendo o corpo se deteriorar, as doenças crônicas estão chegando, o corpo está se cansando, não é? A vida é um constante exercitar-se da memória, porque o futuro é muito curto e a pessoa sabe disso. Ela olha para o passado e vê uma história longa, olha para o futuro e vê mais 20 e poucos anos, não é? E a vida pode perder a cor e o brilho. E o corpo está querendo descansar nessa faixa etária dos 70 aos 90 anos de idade. Talvez seja a faixa etária do seu avô, da sua vovó, do seu pai, da sua mãe. Mas eu quero dizer uma coisa: nem tudo pode ser ruim nesse período. Hoje, aqui no Brasil, a média de vida aumentou. Se vive até os 80 anos cuidando da saúde, 80 e poucos anos, com relativa saúde, com boa saúde. E eu conheço muita gente que fica viúvo e viúva com 70, 75, 80 anos e se casam de novo. Constituem um novo, aprende a amar uma outra pessoa e vão viver juntos e ficam felizes. E eu acho isso maravilhoso. E as igrejas estão descobrindo isso. Igrejas pentecostais, evangélicas, igreja católica estão tendo ministério para os idosos. E os idosos viajam. Eles viajam o Brasil todo em excursões. Há clubes para eles, onde eles jogam bocha, se divertem, onde eles têm as atividades próprias para eles. Então vivemos num período bom da história humana nesse sentido. E você pode contribuir para que o seu vovô, sua vovó, seu pai, sua mãe tenham uma velhice feliz, gostosa, agradável, bacana. Uma velhice boa, uma boa vida. Mesmo que tenha que lidar com algumas doenças, todos nós os temos. E finalmente, e aí você deve estar pensando assim: ô doutor Elias, esse negócio não vai acabar nunca, não é? Vai acabar agora. Essa é a última transparência que nós temos aqui. De 90 a 110. Já temos uma geração grande, significativa, de pessoas com 90 até 100 anos e com 100 e poucos anos. Normalmente até os 110.
E dentro de 10, 15, 20 anos, já se fala em chegar aos 120, 125 anos. Dizem que a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu. De repente é você, e você não sabe. De 90 a 110 são os privilegiados, são os agraciados, e está se tornando cada vez mais comum. E eu quero encerrar, mas não vai embora ainda, fica aí, dizendo que eu quero ser um desses que vai chegar dos 90 aos 110. Tento cuidar da minha saúde para chegar nessa faixa etária com uma boa saúde, para não dar tanto trabalho para o meu filho, que eu só tenho um filho, e é ele, minha nora e meus netos que vão ter que se virar caso eu venha precisar, juntamente com a minha esposa. Queridos, existe apenas uma maneira de não envelhecer. Você, do Psi Elias Pereira, você do Mente Quântica, tem uma maneira de não envelhecer. E sabe qual é? Morrer jovem. E eu não desejo isso para você. Portanto, sigamos o ciclo natural da vida. Envelheçamos. E quando chegar o nosso dia, o pó volta à terra, vamos para a inconsciência e depois, para aqueles que creem como eu, há uma vida além dessa, uma vida eterna, onde nós poderemos continuar nossa existência com aqueles que nós amamos. Um forte abraço para você e eu espero que tenhamos uma boa semana. No próximo domingo, 19 horas, estaremos aqui. E eu aguardo você. Até lá. Agora eu vou começar a desligar as coisas aqui, porque eu faço tudo sozinho aqui e agora você precisa me dar um tempinho, se você for continuar aí, para eu ir desligando as coisas. Primeiro aqui, depois aqui e agora aqui.